Dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Obrigado pelo convite. Que possamos falar hoje de uma forma simples para que todo mundo entenda o que é a evolução espiritual, não é? Nós vamos falar começando do princípio, para que a gente possa entender e nos ajudar a evoluir de verdade. Vamos começar com uma oração, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado. Que Deus nos abençoe, nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos aprender o que aqui for ministrado, com certeza intuídos pelos espíritos superiores, por nosso Mestre Jesus. E que possamos sair daqui melhores do que estamos, auxiliando o nosso semelhante, o nosso irmão, que precisa da ajuda, do aprendizado, da conscientização, para auxiliar na sua evolução. Que possamos, Jesus, em nome de Deus, iniciar o nosso trabalho com a intuição, com o amor, com a dedicação desses nossos queridos mestres espirituais que estão conosco desde que nós assim o desejemos. Muito bem, Jesus. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho, agradecendo a equipe espiritual que nos conduzirá, agradecendo ao nosso centro que muito gentilmente nos convidou para essa palestra, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, a todos que enfim colaboraram. Em nome de Deus, iniciamos o nosso trabalho de hoje com a oração que tu, Jesus, nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui ou em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Vamos iniciar com uma música que diz que o nosso Deus está presente em nossas vidas, desde que nós assim achemos melhor para nós. Convidemos então Deus para o nosso trabalho de hoje, através dessa música que vamos cantar. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Bom, então, gente, o que é a evolução do espírito? A gente tem duas vertentes de evolução. A evolução moral e a evolução intelectual. Deixa eu fazer uma ilustração da coisa. Deus, vamos colocar Deus como se estivesse num ambiente fechado, num núcleo, não é? Um núcleo no universo. E ao redor desse núcleo, Deus, giram os Cristos, que são os espíritos mais puros obtidos, né, pela evolução. Depois desses Cristos, né, tem uma outra turmazinha que rodeia Deus, que a gente chama de princípio inteligente. A gente chama, os espíritos chamaram princípio inteligente. Desse princípio inteligente em diante, aí você tem o que a gente chama de fluido cósmico, né? Ou seja, matéria que forma toda a matéria que nós conhecemos aqui no nosso planeta. Desde a mais fluida, dentre elas o perispírito, até a mais densa matéria que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos na tabela periódica dos elementos químicos o tungstênio, que é um dos elementos mais pesados, mais materializados que nós temos. Inclusive, ele serve para revestir as naves espaciais quando passam na ionosfera não explodirem, para quando elas passarem lá não explodirem. Então, esse princípio inteligente, dele é destacado um individualizando, né, que vai ao átomo, daí ele começa o processo evolutivo de aprendizado de todo o universo. Ele precisa aprender para poder, entre aspas, auxiliar Deus, para ser co-criador, né? Então ele vem até o átomo. No átomo ele começa o aprendizado. Óbvio que esse aprendizado não é consciente. É um aprendizado automático, obedecendo às leis físicas, né? As leis naturais físicas, a ciência do homem. Então Deus começa a introduzir nesse elemento primário, nesse princípio inteligente, todo ensinamento necessário dentro do que seja o mineral. Mas, deixa eu dizer, antes de sair de lá, a gente recebe duas malas que Deus dá. Ele diz assim: você vai levar essas duas malas, e essas duas malas você vai trazer cheias, elas estão vazias. Dentro delas vocês vão trazer o intelecto que você aprender, na outra a moral que você aprender. Me traga elas duas e me entregue cheias. Esse é o recado de Deus da gente quando sai de lá. Aí a gente vem começando do átomo, aprendendo tudo que existe na matéria. Dentre as coisas que a gente aprende, e a principal é amar. Estou brincando, mas se vocês prestarem atenção, é o início do amor. Na tabela periódica dos elementos químicos, você tem de um lado os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, extremamente negativos. Do outro lado, você tem os alcalinos terrosos, sódio, rubídio, césio, potássio, frâncio.
extremamente positivos. Esses dois, quando se encontram, por exemplo, flúor, quando se encontra com sódio, ou cloro, quando se encontra com sódio, é um amor louco. Porque um é extremamente negativo, o outro extremamente positivo, eles se atraem. É o que a gente chama na química de atração, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Na verdade, é uma atração, né, química, porque um é positivo, o outro é negativo. Eles se atraem. Então, já na matéria, no mineral, a gente começa a aprender que precisamos nos unir. A gente precisa da união. Essa é a finalidade de Deus. Unir o universo, unir todos os seres humanos. A discórdia, a desunião só ocorre quando nós estamos, enquanto espíritos, brigando por causa de coisas materiais. Depois, quando a gente evolui, a gente não briga mais por coisas materiais. A gente está unidos para um só bem, para um só benefício, para uma só atitude, né, positiva que Deus nos demanda, nos orienta a fazer. Então, voltando ao mineral, lá a gente aprende a amar, né? Aprende também a atração magnética. Se você pegar um ímã e um prego, eles se atraem, os dois se atraem, né? Qualquer coisa material, que seja um ímã com um pedaço de ferro, uma coisa qualquer, magnética, eles se atraem. Se você pega dois ímãs, vira um lado e o outro também, os dois se repulsam. Existe uma repulsa, né? Como se fosse o ódio, o rancor, a mágoa, né? Então, tudo é assim, começa do princípio. Isso parece uma redundância, mas não é. Aí depois a gente vai, observe que o amor, ele vai crescendo e tudo se encadeia, nada é da noite para o dia, nada acontece de uma hora para outra, tudo vai progressivamente. A matéria vai passando para o vegetal bem devagar, até chegar no vegetal. Quando chega no vegetal, ela adquire uma coisa chamada princípio vital. E aí, o amor, entre aspas, começa a ser um pouco melhor, um pouco mais evidente. Aí, né, a gente observa que se nós sentarmos perto de uma árvore frondosa, uma árvore verde, bonita, né, e sentar debaixo da sua sombra, a gente vai se sentir maravilhosamente bem. Por quê? Ela emite a sua energia vital, não é? A gente sente aquela energia maravilhosa da planta, já é o amor, entre aspas, né? Bem mais evidente do que no mineral. Tá certo? A evolução do amor vai indo, até chegar no animal. No animal é muito mais evidente. Eu tenho dois cachorrinhos, um deles está até aqui, deixa eu ver. Tá não, fugiu. Dara? Dara? Aqui. Aqui, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda do mundo. Quando eu chego, ela se deita, bota a barriga para cima, dizendo assim: eu sou todo seu. Faça um carinho em mim, por favor. Onde eu vou, ela vai, né? Estou aqui agora, ela está comigo, né? Então, é o amor mais evidenciado. É o amor evidente. É uma coisa maravilhosa, como a gente
quando quer perceber essa evolução do amor, a gente percebe maravilhosamente bem. Depois do animal, e também vai progressivamente, gente, pelas amebas, né? Pelos ratos, pelas formigas, até chegar no macaco, no orangotango, que é o elemento dos mais próximos do homem, que ele faz coisas que parece que tem um pensamento ativo como nós, seres humanos, e agem como se fossem seres humanos, né? Daí passa para o homem, aí começa o espírito, né? Começa o espírito. Aí a gente tem como auxiliar a razão, o uso da razão e o livre-arbítrio para evoluir. Um homem de Neandertal, que está bem próximo do orangotango, do macaco, né? Bem próximo do animal, ele não tem muito como usar a razão, como usar o livre-arbítrio, porque ele ainda é muito criança, muito infantil espiritual. Deus dá a mão e leva ele até um determinado ponto, até que ele se considere liberto, entre aspas, e use melhor seu livre-arbítrio, e use melhor sua razão. Mas ele vai aprendendo, porque os espíritos superiores estão conosco desde quando nós nascemos, entre aspas, enquanto espíritos. Porque no homem de Neandertal começa a trajetória espiritual. Pra vocês terem uma ideia, nas cavernas dos homens de Neandertal, encontraram recentemente as cabeças dos homens voltadas para cima, enterradas quando morriam. Como quem diz assim, existe algo lá em cima que eu não conheço e que eu preciso obedecer. É claro que eles não sabiam o que era, como muita gente até hoje não sabe o que é Deus. Não sabe o que é Deus. Mas tinham essa intuição, porque Deus está na nossa consciência, está dentro de nós, desde quando entremos no mundo hominal. E né, ninguém pode dizer que não sabe o que é Deus, porque existe dentro de nós essa intuição. Então, o homem de Neandertal vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até chegar numa condição em que ele possa aprender um pouco mais de forma evolutiva. Aí vieram os primeiros espíritos para ensinar verbalmente, de fato, os nossos companheiros encarnados. A gente vê, né, desde lá, da antiguidade, o nosso Tales de Mileto, ele diz: existe uma coisa que forma toda a matéria, existe uma coisa material que existe, que forma todas as outras matérias. Ou seja, ele disse que era a água. Ele errou. Mas observe que ele teve a intuição de dizer que existe uma coisa, uma matéria-prima para formar toda a matéria. Ele já teve essa intuição e disse isso para todo mundo. Todo mundo aprendeu que existia uma matéria-prima que formava toda a matéria. Depois, os próprios gregos disseram que existe uma matéria-prima que forma toda a matéria e o nome dessa matéria-prima é átomo. Eles disseram que o átomo formava toda a matéria que nós conhecemos. Também erraram, mas continuaram na pesquisa do que era que formava toda a matéria. Até que vieram outros
físicos, químicos, e disseram que o átomo era divisível. Antigamente, antes diziam que não era divisível, formava toda a matéria, mas não era divisível, ele era uma matéria forte, bruta, indivisível. Vieram os outros e disseram, não, o átomo é divisível. Ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, um átomo já é uma coisa extremamente pequena. Para se ver no microscópio, hoje em dia, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Para se ver o elétron, piorou, aí não tem como ver o elétron, né? Para se ver o próton, o nêutron, não se vê. Imagine se a gente for dividindo isso mais ainda para chegar no fluido cósmico, que eles não sabem, a ciência não sabem ou não querem saber que existe esse fluido que forma toda a matéria. Eles erraram também, dizendo que o átomo formava toda a matéria, mas começaram a pesquisar de uma forma correta. Eles sabiam que existia uma coisa que formava toda a matéria. Disseram que era o átomo, erraram, mas era alguma coisa que eles sabiam na época, era o que eles sabiam. Hoje a gente sabe que existem coisas menores do que o átomo. Inclusive os próprios físicos já descobriram o quark, né? O protino, o neutrino e etc. E inclusive uma partícula chamada partícula de Deus, menor ainda do que essas partículazinhas que eles já descobriram. E assim por diante, até chegarem a uma conclusão de que o que existe é um fluido universal que forma toda a matéria. Esse é o grande aprendizado, a evolução se dá dessa forma, é assim mesmo. Os espíritos vêm para nos informar, eles são esses espíritos que vêm para nos informar. São os físicos, os químicos, os profetas, que vêm encarnando para nos dar uma informação a respeito do que seja, da ciência, da filosofia, da religião de um modo geral. Com relação à religião, né, Abraão começou dizendo que só existe um Deus. Mas o pessoal não ligou e começaram, né, a dizer que Deus era o homem, o Deus antropomorfo. Por exemplo, o faraó do Egito, ele era o Deus. Ele dizia se você ia viver ou morrer. Então, né, Deus antropomorfo era o Deus homem que mandava em tudo. Depois vieram os gregos e disseram, não, o Deus não está no homem, o Deus está no Olimpo, com Netuno, né, Plutão, Zeus, vários, entre aspas, deuses fora do homem. Foi uma evolução, porque tirou o Deus do homem e colocou lá no Olimpo, não é? É uma evolução. Daí em diante, as pessoas começaram a ver um Deus fora do homem. Um Deus que não era antropomorfo, que não era animal, que não era vegetal, que não era o trovão. Então, alguns começaram a ver um Deus extrafísico. Mas a evolução continuou, né? Dos gregos vieram os cristãos. Veio o nosso grande instrutor chamado Moisés, que disse: Deus é um. Não existe tantos deuses assim. Nem os deuses do Olimpo, nem um deus trovão, nem um deus vaca, nem um deus boi, e etc, etc, que as pessoas achavam que o Deus era tudo isso. Deus é único. E não é fácil ir contra ele, porque se você for contra Deus, você vai sofrer, né? Porque ele vai punir você. E ele colocou isso na cabeça das pessoas. Um Deus punitivo, um Deus vingativo,
um Deus olho por olho, dente por dente. Se você fizesse alguma coisa com alguém, alguém iria fazer com você a mesma coisa. Era um Deus punitivo, vingativo, um Deus que a gente tinha que ter medo. Depois de Moisés veio o nosso querido irmão, nos ensinando, né, o Deus amoroso. Ele, né, como se tivesse dito a Moisés: Moisés, as suas leis, elas têm valor, mas esse olho por olho, dente por dente, pode ser substituído, meu irmão, pela caridade, pela prática do amor ao próximo. A lei de Deus é assim, amorosa. Deus não é punitivo, Deus é amor. Aí os cristãos começaram a espalhar essa novidade que Jesus nos disse, falando sobre o amor, né? Até Paulo de Tarso fala exatamente sobre isso. Se o amor, né, não existir, eu não sou nada. Eu não sou nada sem o amor, né? Então, observe que a gente vai evoluindo na medida que vai recebendo as informações que vêm do alto, né? E a gente vai evoluindo aos poucos, não é da noite para o dia. Tem gente até dizendo que a gente evolui como num salto quântico. Negativo, a gente não evolui, a gente não dá saltos na evolução. A evolução ela vai normal, atingindo os seus graus de forma bem lenta, porque nós somos materializados. Então ninguém passa do 1 para o 10 sem passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9. E entre o 1 e o 2 a gente aprende em matemática que existe o infinito. Então, esse salto quântico que as pessoas falam não é nada mais, nada menos do que a passagem do elétron de uma camada para outra, só que quando ele passa de uma camada para outra, ele sai e vai até o infinito, entre aspas, e volta. E aí ninguém sabe onde o elétron estava quando ele passa para o outro. Ele aparece, entre aspas, como se tivesse pulado, né, de um lado para o outro, sumido e ninguém viu. Então ele dá um salto quântico. Na verdade, ele não some, ele some da presença dos aparelhos dos homens, mas sumir de fato ele não some, ele vai perto do infinito e volta. Como a gente sabe que entre o 1 e o 2 existe o infinito. Então nada dá salto, nada na vida, principalmente nós espíritos. Mas essa condição de evolução, ela é muito esperta, muito, né? Vamos dizer assim, as nuances são muito atrativas para a gente. Então, observe que a evolução material, para nós, é extremamente importante, porque nós somos materializados. Gente, o que é que atrai as coisas materiais? Matéria. Como disse o nosso grande irmão, Newton. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas. Então, quanto mais massa nós tivermos material, mais matéria nós atraímos. Então é preciso que, gente, a evolução consiste nisso. Desmaterializar, tirar o máximo possível a matéria que existe em nós, no perispírito. Para isso é necessário, como Jesus disse, a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade. É através da prática da caridade que a gente desmaterializa
É claro que a matéria, né, que nós temos não vai ser, como eu disse, tirada da noite para o dia. Daí a grande justiça de Deus, chamada reencarnação. Através das várias reencarnações, a gente vai desmaterializando. Uns conscientemente, outros inconscientemente. Porque a evolução, como eu disse, se dá de duas formas: intelectual e moral. A intelectual é mais fácil. Mais fácil. Nós, né, estudamos, nos formamos, pós-graduamos. Tem uns que vão para Harvard, para a Suíça, para a França, para lá, seja lá para onde for, para fazer a sua pós-graduação. E vêm doutores. Não é errado, é até, né, é necessário. Mas só evoluir intelectualmente é que é o grande problema. Porque aí a gente estimula o orgulho. Ah, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Uma vez eu fui convidado para assistir umas palestras, né, num determinado local, onde só tinham os advogados, os juízes, e etc, etc, etc. Eu, na condição de advogado, eles me chamaram, na época, para participar. E aí eu comecei a assistir uma, duas, três palestras, quatro, mas eu comecei a ver que quando eles apresentavam os palestrantes, eles não apresentavam o palestrante como esse daqui trabalha na casa espírita fulano de tal, trabalha há tanto tempo no espiritismo e tem esse trabalho e tal e tal. Não. Esse aqui é doutor formado não sei o quê, mestre não sei o quê, não sei aonde, não sei o quê. Oh, Jesus Cristo. Eu deixei de ir nesse local. Porque não é essa a função do espiritismo, exaltar a condição material, porque isso fica, gente. Quando a gente chega do lado de lá, os espíritos não perguntam o que é que você foi. Foi doutor, foi mestre, foi isso, foi aquilo. Não. Eles perguntam o que você fez de bom. Não perguntam, mas eles, entre aspas, questionam, né? A lei questiona o que você fez de bom, a prática da caridade, o que foi que você deixou, né, de bem para as pessoas. Essa é a grande, né, é o grande segredo da evolução. É você acumular bens que levem você a ser mais amoroso, a ser mais caridoso. Porque é isso que fica. Nada além disso fica. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo a matéria. Então, a evolução aqui, ela começa com a conscientização, com o aprendizado. Na medida que você aprende, né, que Deus, como disse Jesus, é amor, a gente começa a ter consciência disso. Depois de Jesus Cristo veio o Espiritismo para nos dar a certeza do caminho a ser seguido, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a gente confirma isso com o Espiritismo. O Espiritismo faz com que a gente leia e aprenda com o uso da razão, vendo que as leis de Deus são justas. Nada que vem de Deus é ruim para a gente, ainda que pareça ruim para todos nós. Mas não é. Então o que Deus nos proporciona é para que nós
possamos limpar a alma. O que é limpar a alma? Limpar o perispírito, as manchas materiais, as manchas das doenças que nós deixamos. É isso que fica o tempo todo nos atormentando, nos trazendo a maldade e também trazendo as coisas ruins, as doenças, as desavenças, os desamores. Então, a limpeza da alma nos proporciona esse bem maravilhoso, que é lidar com Deus de uma forma efetiva. Nossa cabeça, nosso cérebro, ele é formado de 3 andares. O andar do subconsciente, onde moram todos os aprendizados que nós deixamos para trás, inclusive a atração eletrônica. A atração continua em nós até hoje, não é? Então, quando a gente começa o nosso... Eu me lembro que quando eu era jovem, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu queria namorar com uma moça, achava ela atrativa, a gente dizia isso. Uma pessoa atrativa, então eu ia pela atração física para namorar. E todos eram assim, né? Até hoje existem o que a gente chama de atração física e não é amor. Amor é amor. Amor é uma dedicação, uma entrega sem exigir nada em troca. Aí tem aquela música que diz: eu preciso ser amado, eu preciso ser feliz. A gente não precisa ser amado, a gente não precisa ser feliz necessariamente se não tiver quem ame ou não tiver uma pessoa amada. A gente precisa amar para que a gente, amando, seja feliz. Então, quando a gente ama de verdade, a gente é feliz. E amar sem exigir retorno é o amor incondicional. Quando a gente aprende isso, já está num grau evolutivo superior. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ensinou Jesus. Então, para seguir o caminho que Jesus nos ensinou, está lá no Evangelho, é só ler. Tudo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros kardecianos, né? Ou kardecistas. A gente aprende todo o segredo do caminhar reto para Deus. Agora é preciso olhar, estudar com consciência. A gente vê que aquilo que, né, está escrito é para a gente guardar dentro de nós e aplicar no nosso dia a dia. Porque é muito fácil ler, como eu disse a vocês, a intelectualização é fácil. Outro dia eu estava numa palestra e o palestrante sabia praticamente o livro dos Espíritos de cor. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele dizia todas as questões, falava e ditava como se estivesse lendo, sem estar lendo nada. Aprendeu, né, muitas questões do livro dos Espíritos, pelo menos só do livro dos Espíritos que eu vi. Pode ser até que ele tenha decorado outras de outros livros. Está errado isso? Não, não está errado. Agora precisa saber se ele aplica esses ensinamentos. Porque decorar é fácil. É fácil. A gente vai lá, decora todos os itens e fala. Fácil. Eu me lembro que eu, na faculdade, né, de direito, eu tinha que decorar as leis, tinha que decorar tudo para fazer a prova. Então a gente decorar é fácil. O problema é aplicar isso na prática. Esse é o grande problema, né? Será que a gente aplica o que fala? Será que a gente aplica aquilo que está escrito, que a gente vê todo dia?
É preciso ter guardado aquilo na consciência e aquilo ter decantado. Então, o que está no subconsciente é coisa que já passou, que já decantou em nós. Se nós pegarmos uma chapa de 500 graus, botarmos a mão em cima dela, a gente vai ficar pensando, meu Deus, eu acho que eu devo tirar essa mão daqui da chapa antes que eu me queime. A gente pensa assim, ou tira rapidinho. Tira rapidinho, é o instinto. Isso está lá no animal da gente. A gente aprendeu quando na fase animal, o instinto. Então, no andar inferior estão os ensinamentos, né, passados. No meio, que é o consciente, é o que nós estamos aprendendo hoje. E precisamos aprender para decantar, para ter consciência daquilo que estamos estudando, aprendendo, para na próxima encarnação, ou até nessa mesmo, o que a gente aprender, a gente aplicar no nosso dia a dia automaticamente. E o terceiro andar, né, que é onde fica o superconsciente, está a parte que a gente menos usa, a gente não acessa, que é o falar com Deus, entrar em contato com Deus. Não usamos essa parte, esse andar é muito pouco usado. Então, muita gente usa ele através da oração. Tem gente que usa, principalmente mães quando estão pedindo pelos seus filhos, não é? Elas orando, dizendo para Deus, Pai, me ajude, cuide de meu filho, aquilo sai do coração, aquilo sai da alma. Isso é a usar o terceiro andar, chamado superconsciente. Então, gente, quando nós atingimos esse andar, nós já estamos no caminho. E atingir esse andar não é só nas orações, é também na prática do amor e da caridade com os nossos semelhantes. Quando a gente atingir isso e praticar no nosso dia a dia, a evolução está feita nessa encarnação, no nível que nós estamos. É o grau máximo possível que nós podemos atingir no estágio evolutivo que estamos. É claro que podemos atingir mais, mas só na próxima encarnação, em outro patamar evolutivo. Muito obrigado, que possamos encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecendo pela atenção e pedindo perdão, desculpas, se não atingimos o objetivo que nos foi proposto. Então, vamos encerrar com a oração, né, que é necessário para agradecermos aos nossos companheiros por esse trabalho que nos proporcionaram. Agradecer também a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu Deus. Que nós possamos aplicar no nosso dia a dia os ensinos aqui ministrados. Muito obrigado, queridos mestres espirituais. Nós aprendemos e vamos aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos. Que tudo seja conforme a tua vontade, Pai. Que tudo seja atendido na medida do nosso merecimento, os nossos pedidos. Abençoai, Jesus, a todos os nossos irmãos que nos ouviram e também os que não nos ouviram. Abençoai aqueles irmãos queridos que torcem por nós, pela nossa felicidade, nossos parentes, amigos, irmãos, dessa encarnação e de outras também. Mas também abençoai e iluminai, Jesus, aqueles que se dizem nossos inimigos, para que eles tenham melhor consciência do que seja a felicidade. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar a nossa atividade de hoje, através da oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui ou em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, liberta-nos de todos os males, principalmente o mal que há dentro de nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, até uma próxima vez. Fiquem com Deus.